Wilson Leite, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito aí o convite para bater um papo conosco, falar um pouco sobre esse tema. É um prazer recebê-lo nesse sábado, viu? Muito obrigado, Tony. Bom dia a todos, né? Bom dia aos ouvintes, bom dia a Tony, bom dia aí ao Leonardo, tá? Estamos aqui, meu nome é Wilson Leite, sou fisioterapeuta, né? Sou especialista na área de fisioterapia neurofuncional e também otoneurologia clínica funcional. E trabalho já há 6 anos aí no ramo de fisioterapia, tá? E é muito comum, né? A gente ver o pessoal aí sempre falando sobre crise de tontura, que do nada virou a cabeça e ficou tonto. E já começa, como disse, um pouco com labirintite. Sem que a labirintite não é basicamente isso, né? A gente tem aí já uma série de doenças que causam tontura. E a labirintite é uma das que causam esse processo, né? Mas como é a mais comum e a mais vivenciada pela população, né? Acabam confundindo muitas as coisas. Estamos aqui hoje para esclarecer isso. É bem interessante porque hoje se coloca que a labirintite não tem cura, né, Hugo? Não sei se e também o Wilson, para justamente passar para a população, né? Eu mesmo sou um paciente que tem um labirintite, né? Eu descobri aí tem um labirintite, e vez ou outra, dependendo da posição, como o doutor estava dizendo aqui agora, ela vem e dá aquela tontura, né? Então, dependendo muitas vezes de se você baixar demais a cabeça, ou então rápido, virar o... Então tem isso também, né? Isso. O que seria a labirintite, que a gente tanto ouve falar? A labirintite nada mais é do que uma inflamação dos canais que a gente tem dentro do ouvido interno, que nos norteia em relação ao equilíbrio e ao nosso espaço que a gente está ali naquele momento, entende? Então, assim, dentro do meu ouvido interno eu tenho uma estruturação chamada labirinto, que é onde eu tenho 3 canais que respondem a movimentos de rotação e movimentos também angulares da cabeça. Então, dependendo da angulação da minha cabeça, esses canais vão agir e vão me nortear no espaço e tempo que eu estou ali presente. O que seria a labirintite que o portanto fala? A inflamação desses canaizinhos e o engrossamento de um líquidozinho que passa por dentro desses canais, que é quem vai me nortear esse processo. Porém, né, em alguns casos, devido a alterações posturais que a gente tem, por causa da vivência da vida, muito por conta do uso do celular na atualidade, esse movimento, nossa cabeça acaba assumindo uma nova postura e acaba modificando... Olhando só mais para baixo, assim, né? Isso. E aí acaba modificando um pouquinho a passagem desse líquidozinho dentro desses canais e alterando a nossa percepção. E isso vai gerar justamente esse processo inflamatório e irritativo. E com o tempo ele vai vir desencadear essas sensações de tontura, de vertigem, né? Que a gente tanto fala, né? Tem casos de labirintite, eu tenho alguns conhecidos que eu descobri que tem, né? De que... E eu não sei se tem algum fator relacionado, a gente pode até depois entrar mais a fundo depois disso em outra oportunidade, mas o uso de tela, né? Usa bastante tela, ou então trabalhou muito tempo, aí dá aquela vertigem, e você fica fica com náuseas, chega a vomitar, a ter realmente problemas até, enfim, né? De passar mal nesse sentido, né? De dar vômito, de tanta tontura que você tem. Então, inclusive é uma das fases aí grave disso, né? Então, tem isso também, né? Tem essa questão dessa exposição, né? É que nem eu te falo, como a gente tem um direcionamento da cabeça, ele responde a isso, como a gente passa o maior tempo da vida olhando para baixo, para a tela no celular, é como que eu estivesse estimulando ainda mais esse canal, e não os outros canais que estão ali presentes. Então, como ele está hiperestimulado, ele acaba sofrendo uma sobrecarga. E aí essa sobrecarga vai causar essa inflamação e, consequentemente, tudo que o meu corpo está em disfunção, ele vai me avisar de alguma forma. No caso, então a labirintite é um alerta. Exatamente, a labirintite é um processo de alerta de algo que está errado no nosso corpo, que tem que ser corrigido. E aí é que nós, fisioterapeutas, entramos com algumas manobras, fisioterapeutas, e também com a reeducação postural global, para reorganizar esse corpo e tentar reorganizar o labirinto dessa pessoa. Muita gente desconhece, mas a gente tem uma área da fisioterapia chamada otoneurologia clínica funcional, que ela lida diretamente com os distúrbios vestibulares, né, do ouvido interno, e com essa questão de tontura e vertigem vivenciada pelo indivíduo. Eu digo a você, é triste, viu? Tal da tontura, você tá aqui... Segura que estamos mexendo na cama. Não, o mundo tá girando aqui e é assim, a minha experiência com a labirintite não foi nada boa, viu? Assim, mas imagina, você tá dirigindo, você isso, exatamente, é um perigo. Trazendo para a saúde ocupacional, quando eu atuava com enfermeiro do trabalho na Odebrecht, Andrade Gutierrez, aí pelo Brasil afora, é um dos exames que o que é que acontece? Você fica inapto
para funções específicas, como operador, né, de retroescavadeira, de equipamentos que mexem com toneladas e toneladas. E altura, né? E altura, você também, não é que você vai estar incapaz ao trabalho, mas para aquela função específica você fica inapto. Então, hoje em dia, você não cuida mais só da saúde, só pela questão da saúde. Até também, se você quiser trabalhar em algumas funções específicas, se você... Pronto, eu estava pesando 120 quilos e eu não pude trabalhar em altura porque o talabarto que segura só vai até 100 quilos. Então eu tive que contratar outra pessoa para fazer enquanto eu perdia 20 quilos quando eu estava na obra. Então, assim, a saúde não é só mais uma questão também de saúde. Se você também quiser permanecer no local de trabalho, as coisas estão se afunilando. A gente tem que sair cuidando É interessante, né? A questão do cuidado da saúde, ela é de fundamental importância. Com certeza. E essas técnicas hoje, como seria? Eu já vi alguns vídeos, né? Que a cabeça da pessoa fica meio inclinada, assim, tem umas manobras que são feitas, né? Como é que seria esse tratamento? Geralmente, essas manobras que a gente faz da fisioterapia otoneurológica, elas estão baseadas em uma avaliação criteriosa, onde a gente vai avaliar como é que está o canal acometido e se ele é uma disfunção mecânica ou se ela é uma disfunção realmente por uma inflamação naquela região. Dependendo, a gente vai estimular aquela região ou para uma habituação, que seria habituar o indivíduo com a tontura e aumentar a probabilidade dele não se ter mais esse quadro, ou então a gente simplesmente desengatar um cristalzinho que está preso dentro desse canal para que essa endolinfa passe, que é justamente esse líquidozinho que eu falei que passa por esses canais, para que ele volte a circular normalmente e siga o fluxo dele. Isso. Né? Só uma dúvida, no caso, precisa ter um diagnóstico de um otorrino e precisa também ter uma parceria multidisciplinar com um fonoaudiólogo ou não? A pessoa está com labirintite e chega lá, te procura no consultório e começa o tratamento? Não, geralmente, né, a gente recomenda assim, que ele passe... Para o pessoal saber qual é a sequência, entendeu? Então, assim, geralmente tem pessoas que já me procuram direto no consultório, né? Quando a gente necessita de um tratamento mais intensivo, a gente só diz que ele passa pelo neurologista do Otto, tá? Para que ele consiga primeiro fazer todos os exames funcionais possíveis, ver se a medicação tem algum efeito significativo sobre esse processo, e aí depois a gente vai analisar essa parte estrutural dele, para saber se realmente é um fator estrutural ou se é apenas uma inflamação que se deu para um momento específico da vida dele. Eu não sei se eu estou errado, e para ver se a compreensão é essa mesmo. Conversando, é danado, quando você encontra outra pessoa que tem labirintite, você acaba fazendo... Aí daqui a pouco estão os dois todos caindo conversando. Né, conversando, para dizer, olha, tua labirintite acontece isso, a minha não, tal. Aí você fica tirando, trocando figurinha de labirintite. Olha, e aí o que é que acontece? Uma certa vez um amigo disse, olha, tua labirintite, ela é postural? Aí eu disse, não entendi, não. Postural como esse? Não, dependendo da posição que você tá, ela acontece, né? Aí, ou seja, aí é bom saber se existe isso, a labirintite dessa inflamação e dentro daquela que, por exemplo, acontece muito com o ouvido direito. E aí, se eu encostar esse ouvido num local mais baixo, aí a tontura vem rápido e aí eu volta a cabeça pro lugar, ela para, né? Tem que andar pendendo pro lado esquerdo. Não, né? é interessante. E aí depois fiquei curioso, né? Existe isso mesmo, essa questão de postura? Sim. Pra gente ter noção, hoje em dia, quando a gente fala sobre labirintite, a gente tem mais aí de 72 doenças correlacionadas à labirintite, onde elas vão ter disfunções específicas e vão ter tratamento específico para elas. Uma delas é a VPPB, que é a mais comum, que é a vertigem paradoxal benigna, né? Que ela está relacionada a um eixo postural. E eu também tenho outro que é chamado de VP, que é a vertigem posicional, VPF, na verdade. Vertigem posicional fóbica, que é aquele que o paciente, dependendo do tipo de posturação que ele tem, causa uma certa instabilidade por medo e ele acaba desencadeando fatores de labirintite. Então a labirintite não é apenas um fator funcional, e também tem um fator psicológico envolvido, tem um fator social envolvido, e esses quesitos funcionais só se agravam ainda mais dependendo da comorbidade dele. É aquela coisa, eu acho que a fisioterapia, ela acaba ajudando também para você não se encher de remédios, né? Porque na verdade você vai pro profissional, você vai na crise, né? E aí a crise, o médico vai passar, obviamente, só vai. E o pior é que a labirintite é isso mesmo. Você não tem como você descobrir que tem. Né? Às vezes você tem uma tonturazinha, eita, senti uma tontura, você não leva. Às vezes você não nasce com ela, né? Você pode desenvolver ela a qualquer período da sua vida, né? Você pode até ser uma pós-traumática, você pode sofrer um acidente. Exatamente. E desenvolver, TCE, né? Exato.
E assim, quando a gente fala sobre labirintite, né? Muita gente diz, que nem você mesmo acabou de falar, que não tem cura. A labirintite tem cura, sim. Tem. Dependendo do tipo de labirintite que você tem e dependendo também da forma como essa labirintite se apresenta para você. A gente teve um estudo, no tempo que eu fazia faculdade, sobre labirintite, com uma professora da gente, que era a Luciana, e ela nos mostrou, né, na perspectiva clínica, como é que o posturamento de cabeça influenciava nas crises de labirintite e como a gente trataria ela. Em 10 sessões, nossa população a gente teve, ela melhorou cerca de 85% os seus quadros de labirintite e após 6 meses já não se apresentava mais nenhum tipo de quadro de labirintite instalada. E tudo isso a gente começou a ver que a postura influenciava e também os hábitos de vida que essa pessoa tinha influenciava. É, porque tem uns alimentos também que contribuem aí, né? Que é bom até de colocar. Nesse caso, café, chocolate, refrigerantes Coca-Cola. à base de cola, Isso, entre outras coisas. É uma questão multifatorial, né? Que aqui a gente está focando especificamente na parte de deixa eu trazer uma informação que isso é do médico, né? Do meu amigo Dr. Jared, a quem eu mando um abraço. Um abraço, meu amigo de munguzá, meu amigo de cerveja. Um abraço para ele. Eu conversando com ele um dia desse, ele dizendo que uma coisa que tem influenciado na região aqui é o consumo do açaí. Eu não sabia. Agora é porque tu já sabe como é que a turma come açaí aqui em Serra Talhada, né? É com um monte de bagaceira e aí pode ser que tenha atrelado ao excesso de açúcar que tem ali, né? Que é o tanto de coisa que tem. Com certeza. Primeiramente que o açaí que chega aqui pra gente não é o açaí, que eu morei lá no Pará, numa obra. É diferente. O açaí lá é realmente o açaí natura. Aqui já chega o xarope. E você ainda coloca brigadeiro, doce de não sei o que mais. Aí ainda bota uma frutinha pra disfarçar, se fosse né? assim, quando eu morei lá no Pará, era pra todo mundo tá caindo pelo chão. E aí ele tem percebido que e é uma informação interessante que o açaí tem provocado isso aqui, o consumo, né? Então tem alguns alimentos que ajudam nessa inflamação, né? Que Exatamente. Você começou a falar no início. O sistema labiríntico da gente, ele responde inicialmente a uma via glicolítica, uma via relacionada ao açúcar. Então, se eu aumento o estímulo de açúcar naquela via, automaticamente eu vou aumentar a sua função. Tudo que se é ativado de forma demasiado se torna veneno para o indivíduo. Então, ele acaba se desenvolvendo em fator de doença. Então é por esse fator que o açaí, junto com quem o que tá falando, né, que o povo enche de bagaceira, enche de açúcar, acaba afetando ainda mais esse processo. E fora, né, que a gente tem aquelas caldinhas azedas, que o azedo em si influencia o engrossamento da endolinfa, que é o líquido que passa nesses canais semicirculares. Olha aí, gente. Então pega a dica aí e preste atenção. Pergunta, por favor, ao doutor se quem tem labirintite pode consumir açúcar mascavo, né? Agradeço desde já. Wilson, me diga aí, tem alguma relação, né, desse açúcar mascavo, né? Você falou até sobre a questão dos níveis de açúcar que pode colaborar também para a labirintite, né? Isso. O ideal, né, para quem tem crise de labirintite ou se tem algum tipo de tontura, é justamente consumir esse tipo de açúcar, que é o açúcar mascável. Por causa que ele tem menor índice de açúcares, né? E ele gera um menor tipo de ativação glicolítica dentro do sistema do indivíduo. Então, automaticamente, ele não engrossa tanto a endolinfa quanto o açúcar normal. Entendi. Então, esse açúcar... E realmente, eu até estava contando para os meninos aqui que, e por experiência própria, é um açúcar que eu consumo muito lá na minha casa. Justamente por conta disso, que já deu para perceber que ele, a quantidade que você coloca, né? Não, se você colocar a mesma quantidade de açúcar mascavo e a quantidade do açúcar refinado, aquele branquinho, né? Em cristais, você pode ver. Se você colocar 2 colherzinhas aí no seu cafezinho e colocar 2 colherzinhas do mascavo, o mascavo não vai ficar tão doce, né? Vai ficar naquele ponto mesmo que dá para tomar sem estar parecendo mel, viu? Porque na verdade ali é um tipo de açúcar que a gente chama que é a frutose, né? Isso, que é a frutose. E assim, deixar bem claro, porque possa ser que tenha alguém escutando como também meu avô era, que ele ia para um médico, para um profissional assim como isso falou, olha, é aconselhável o açúcar mascavo. Aí meu avô ia e falava assim, olha, é bom comer uma frutinha. Quando a gente chegava, ele tava com a banda de uma melancia, 10 laranja, né? Então assim, não é porque ele tá falando que é interessante que você vai, né, comer 1 quilo por dia. Exatamente. Então assim, tudo tá na questão, né, da quantidade, do regramento, né? Então tem cuidado com isso. Certinho. Isso, manda um abraço aqui pra Ana Inácio, né? Parabéns pelo programa, muito valioso, tem um dia abençoado, muito obrigado. Tem algumas outras pessoas aqui participando, né? Tem aqui, olha, bom dia, Tony, professor Hugo, né? Wilson, gostaria de saber se pode... Isso, é a Josimelo, tá dizendo, olha, se pode ser hereditária a labirintite, né? Se uma vez diagnosticada eu terei cura ou apenas tratamento? É a pergunta dela. Você já até falou, dependendo dela, tem cura, né? Dependendo da causa que você tenha, meu bem, dessa labirintite, ela tem sim cura e ela consegue sim ser retardada. Nessa questão de hereditariedade, né, que
vai passar de mãe para filho, de vó para filho, que nem o pessoal fala. Em algumas literaturas nos dizem que sim e outras não. A gente ainda não tem um consenso literário. Mas o que é que a gente tem consenso na atualidade? Que dependendo da forma como você tem sua vivência no dia a dia, e seu estilo de vida, seus costumes, isso pode sim favorecer você a desenvolver um quadro labirintite. Você é sedentário, né? Tabagista, refrigerante, manhã, tarde e noite. Então aí realmente não tem pra onde ir. É complicado, né? Bora lá, tem mais um áudio, eu vou colocar até o retorno aqui pra que o Wilson possa ouvir, né? Vamos lá. Bom dia, Tony. Ô, Tony, pergunta para o médico se para labirintite existe cura ou só tem controle com medicação. Pronto, ele já respondeu essa daqui, né? Então já vamos passar, né? Ele então, já falou que depende da causa, da origem. Exatamente. Olha, bom dia, Tony. Pergunta para o fisioterapeuta, porque quando eu acordo pela manhã, que sento na cama, né? O mundo roda, né? E caio para um lado, né? Aí depois passa, né? Se é labirintite, não consigo também olhar de uma altura para baixo, né? Então, assim, ela tem aí alguns pontos, já. Né? Já tem aí algo que quando ela entra a questão acorda. do medo, né? A fobia, né? A fobia que é o medo da altura. Então, meu bem, bom dia. Vê só. É Jeane Farias o nome dela. Jeane. Vê só. Esse seu quadro labirintite, ele pode ser gerado por uma ativação fóbica inicialmente, né? Por um medo, algo do tipo, ou até mesmo um trauma. E essa sua questão de você levantar da cama e você cair, possa ser justamente o posicionamento como você se levanta da cama. Tem posições certas que a gente indica ao pessoal que se levanta da cama, para não estimular muito o labirinto e acabar tendo essa hipersensibilização no labirinto. Às vezes, Tony, tem gente que levanta da cama, parece que está levantando no susto, né? Levanta de vez logo. É aquele atrasado, né? Isso. Aquele que está atrasado para o trabalho, para a escola. E assim, acorda assustado. Nosso labirinto, ele responde ao movimento rotacional rápido. Então, qualquer tipo de movimento rápido que eu faça sobre minha cabeça, ele vai responder. Se ele não conseguir, de forma alguma, se estabilizar, aí vai gerar essa tontura, que é uma forma de organização temporal que ele se dá ao corpo. Ele tá se nortear no tempo e no espaço que ele está ali. O labirinto é um bicho inteligente, viu, gente? Inteligente. Mas no caso aí, quando ela perguntou assim, se é labirintite, nesse caso especificamente, ela tem que ir para o otorrino para ter o diagnóstico, para depois isso. Ou você pode dar o diagnóstico? Em ambos a gente consegue dar um diagnóstico. Geralmente, quando tem esse tipo de quadro, a gente pede que vá para o fisioterapeuta, especialista na área, para que a gente consiga fazer uma avaliação funcional, ver se tem alguma disfunção no labirinto. E em seguida, se necessário, a gente recomenda ir para o médico para fazer alguns exames específicos. Entendi. Mas aí você já pode já passar para o paciente, que é o diagnóstico de labirintite. Isso. Entendi. Bora trazer mais um áudio agora. Bom dia a todos. Bom dia. Sobre a tontura, é ruim demais, viu? A gente fica É ruim tontura mesmo, sem viu? jeito. É um negócio Não é triste. verdade? Viu? É verdade. Triste, já tive essa tontura, viu, amiga? Olha, tem mais gente aqui mandando áudio. Cadê aqui? Vamos lá ver, atualizar. E agora ficou embaçada aqui a tela. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Juscelene, eu trabalho na 11ª GERES e eu tenho labirintite. Fiz um exame também, foi constatada a vestibulopatia e eu fiz fisioterapia, né? E melhorei bastante mesmo com a fisioterapia. Um abraço a todos e parabéns pelo tema. Obrigado, minha querida. Obrigado, então, já testando que a fisioterapia ela tem ajudado muito, né? Não só na labirintite, mas em vários outros problemas de saúde. A fisioterapia hoje tem um campo muito vasto de atuação. A gente conheceu aí a fisioterapia respiratória, né, durante o período da pandemia, né? A importância do fisioterapeuta no ambiente de UTI, enfim. Então a fisioterapia não é mais só recuperar sequelados de AVC ou então pós-acidentes, né? Então é uma gama de. Ela tá especialista. Exatamente. Já tem especialista só em mão, daqui a pouco vai ter só no dedo mindinho, né? Tá se especializando em neonato, né? Que bom. Muito bem. Olha, tem outro ouvinte aqui também trazendo. Bom dia a todos, né? E o quê? Não deu para entender. Eu corro, meus ouvidos, sinto que tampa e a sensação é que vou cair. Não dá para compreender. Manda um áudio. Eu corro. Né? Quando eu corro, rapaz. Quando eu corro. Isso, meus ouvidos sinto que tampam, né? A sensação que vou cair. Existe alguma correlação? Correndo. Você está fazendo alguma atividade física e acontecer Existe.
Geralmente, nesse tipo de caso específico dela, e daí é um aumento da pressão auricular que está ocorrendo. E aí, como aumenta a pressão auricular, automaticamente prejudica o labirinto e dá a sensação de estabilização no ambiente. Mas isso não é um quadro labirintite, isso é apenas um quadro pressório que tem que ser visto, né, de imediato. Procurar uma ajuda profissional para ter o diagnóstico, né? Se o ouvinte já dá com essa pressão interna aumentada sobre corrida, então algum fatorzinho aí cardiológico ou pulmonar não está correto aí, tem que ser corrigido. O meu acontece quando eu tô no jiu-jitsu, mas aí também é porque a gente tá cambaleando, faz tudo, aí quando você para ali, aí você... Exatamente, você tá rodando porque o jiu-jitsu tá... O camarada fica mais no tatame. Aqui, não, você dá uma paradinha assim, mas aí também não tem como você não ficar tonto ali também, alguns segundos, exatamente, né? Até você quer o quê ali, viu? Ali é barra pesada. Olha, um abraço aqui pro fisioterapeuta Wilson, né, que é meu professor no curso técnico, obrigado. Grande profissional, é o Everton de Mirandiba. Tá aqui mandando um abraço. Everton. Além de tontura, quais os sintomas da labirintite? Ele tá perguntando. Pronto, dependendo do tipo de labirintite que a gente pode ter a tontura, que é o fator primordial, a gente pode ter a sensação de vômito, a náusea, a gente sente a sensação de um ouvido tampado, às vezes a gente do nada sente como que meu olho estivesse oscilando, tremendo. Então esses são sintomas clínicos específicos da labirintite, tá? E aí é importante colocar o diagnóstico da labirintite é um otorrinolaringologista que dá, né? Depois de uma série de exames, né? Inclusive clínicos e também exames, enfim, que o médico pode passar. E aí, claro, dada o diagnóstico de que você, olha, infelizmente você tem um tipo de labirintite, tal, vai passar as recomendações e tem o tratamento. Que a maioria dos profissionais da área de otorrinolaringologia já tem essa parceria com profissionais da área de fisioterapia. Já diz, olha, tem tratamentos que conseguem ter aí um bom conforto, porque também não é normal você sentir crise direto, né? Não. E aí é terrível, uma crise de labirintite, gente, é terrível. Então, não desejo para ninguém e busca ajuda, né? O ideal, né? Você tem noção de uma paciente que ela tinha até medo de sair de casa, que ela só dela botar o pé na calçada já sentia tontura. Então e entrou a fobia, né? Também, exatamente. Né? Então ela passou um bom tempo em casa, não saía de jeito nenhum, ela entrou em depressão. E aí quando a gente começou o tratamento dela, foi bem complicado, mas hoje em dia ela já tá aí, na ativa, fazendo tudo que ela não fazia antes. Isso é muito bom. Olha, bom dia, Tony, entrevista top, já passei por isso, né? Por labirintite é horrível, né? Mais ouvinte aqui dizendo, cadê aqui? Tem mais outro ouvinte aqui, deixa eu ver se tem perguntas, né? Tá certo aqui, Antônio. Se você pôr um pé na frente e o outro, né? E os seus braços abertos e ficar bombeando algo, tá errado, né? Bambeando, né? Tá dizendo aqui. Acho que ela fazendo alguma posição dos pés, né? Do corpo. Né? Eu sei que quando você chega no consultório de um otorrino, ele manda você fechar os olhos e botar os braços assim pra frente. Daqui a pouco ele tá segurando você. E você tá caindo, tá indo pra um lado, né? Que é justamente ele quer descobrir qual é o lado que tá. É bem interessante, viu? A técnica que é utilizada aí os profissionais. Eu acho que tem algum outro áudio. Deixa eu colocar o retorno aqui para o Dr. Wilson ouvir. Vamos lá. Bom dia, Beto Show. Gostaria que você... Mais 9h30 tá mandando mensagem para Beto Show. Beto Show é 7 horas da manhã, mulher. Tem outro vídeo aqui, pera ainda. Vamos lá. Para trazer aqui as participações, né? Bom dia, amigos da Rádio Cultura FM. Opa. Que Deus continue os abençoando. Muito bem, acho que é um padre, né? Que tá aí, né? Uma missa, né? Mais outros ouvintes aqui, né? E eu peço que o pessoal mande aí mensagem, né? Em relação ao tema, tá certo? Para que a gente possa tirar as dúvidas, né? Quanto mais perguntas interessantes, mais dúvidas serão tiradas. Vamos lá. Bom dia, Tony. Ei, pergunta aí ao doutor. Todo dia de manhã eu fico tonta. E aí quando eu pego a comer alguma coisa, aí vai passando a tontura, mas é frequentemente, direto, de vez em quando, todo dia. Perguntar se é começo de labirintite. Muito bem, é parecido com o que a outra ouvinte colocou, né? Todo dia quando acorda. Só que aí nesse caso específico da senhora, né? Quando a senhora se alimenta, ela passa, daí já me mostra que ela tá com um processo de hipoglicemia. Ou seja, a senhora tá com alguma disfunçãozinha metabólica que tem que ser corrigida, né? E procurar um médico especialista para poder lhe auxiliar nisso. Exatamente. Mas não começo labirintite, não. O endocrinologista. Tem gente que fica isso mesmo, né? Passou da hora de comer,
né? A glicose dá uma baixada, meu amigo, e a pessoa fica tremendo. Aí já entra o endócrino, exatamente, endocrinologista, para poder acompanhar, ver o que está acontecendo de disfunção. Aí e até uma dica para ela, né, Hugo, em relação a ver a questão da glicose, né? Sim. Aí um quadro de diabetes, né? Ele vai solicitar hemoglobina glicada, de jejum, os hormônios, e aí com certeza vai fazer o levantamento, né? Se é homem, se é mulher, se é idoso, se é criança, o que é que vai poder estar fazendo aí. A questão da alimentação, a questão de atividade física, tudo isso contribui, né? Ah, com certeza, né? A gente tem que começar a ter uma perspectiva, né? Que a população está envelhecendo, né? E a gente tem que se envelhecer de forma mais saudável, né? Então, praticar exercício físico, a regulação do corpo, promover uma alimentação saudável e equilibrada, tá sempre ciente das suas taxas, como é que tá, a gente poder reorganizar essas taxas se necessário, né? Quem tem labirintite mesmo, corta o café, porque o café estimula muito o labirinto, o sistema neurológico, acaba dando crise com mais frequência, né? Entendeu? Quem gosta daquele suquinho azedo, aquelas balinhas azedas, já também não evite, porque aquilo ali vai causar e desencadear labirintite de vocês, entendeu? Os quadros, né? Pra quem tem, certo? Entre outras coisas que ao longo vocês vão descobrindo, vão entendendo. Só para fechar aqui as perguntas, né? Tem um ouvinte até dizendo o seguinte: bom dia, a labirintite pode causar desmaios, né? Quais são os mais graves sintomas que pode ocasionar? Quais são os sintomas que você já, né, nesse tempo todo de atuação, já conseguiu pegar aí de caso, assim, grave mesmo que... Rapaz, eu tinha uma paciente que quando a gente estimulava o labirinto dela, ela desmaiava. Mas aí a gente já foi ver que já era uma questão que estava relacionada à artéria dela. Já era uma questão vascular ali de compressão. Então, por um desnível de uma vértebra, comprimia lá a artéria dela e acabava que faltava fluxo de sangue pro cérebro, ela desmaiava. E aí depois, quando retornava, ela retornava com tontura, retornava com uma série de problemas, até vomitava. Então, assim, vai depender muito do caso, vai depender muito do seu histórico médico, seu histórico familiar. A gente tem que fazer realmente uma análise mais criteriosa para ver como é que tá. Manual de labirintite, a gente não pega qualquer profissional e vai fazer manobras que viu na internet. Porque o que mais acontece hoje, Tony, é o pessoal ir lá no YouTube, no Dr. Google, olhar as coisas e tentar imitar. E aí vai só se prejudicando, enquanto chega pra gente já tá num quadro bem mais avançado que ou a gente o vizinho esperava. também, o vizinho. Meu vizinho fez isso pra labirintite, eu vou fazer também. Exatamente. E esquece que, pessoal, pelo amor de Deus, existem milhares, centenas de milhares de situações que podem causar labirintite. Nunca vai ser igual. Até se você tiver um irmão gêmeo e os dois tiverem labirintite, cada um vai ter de uma forma diferente, um detalhezinho diferente. Exatamente. Olha, e é muito importante isso. O que eu vejo muito é a quiropraxia, né? Que é os estralozinhos, né? Tem muita gente que vê na internet e já tá querendo aprender para fazer. Aí imagina aí você fazer uma manobra daquela e você causar uma lesão numa coluna, no pescoço de alguém, né? Então tem que ter muito cuidado também. Eu já vi muita gente querer imitar, né? Ver os vídeos dos profissionais que estão fazendo ali, muitas vezes mostrando, né, dos benefícios. E assim, Tony, são técnicas que a gente tem inicialmente, um estudo de anatômico, um estudo de fisiologia humana, um estudo do corpo como um todo a gente poderia aplicar. Você tem noção, hoje em dia, pra gente se tornar quiropraxista, né, eu sou quiropraxista, a gente tem que ter no mínimo uma formação de 2.500 horas. Então é quase 3 anos de formação ali, pegado mesmo ali, praticando. E tem coisa que às vezes até a gente mesmo ainda não sabe se pode ou não realizar, porque a gente não tem noção do quadro no meu paciente. Então, assim, é um alerta pro pessoal, né? Tomem cuidado com os vídeos do YouTube, tomem cuidado com o que vocês pegam na internet, porque nem tudo é verídico. Às vezes fazem porque querem ganhar audiência e acabam que replicam e tem prejuízo aí funcional. Muito bem. Isso é muito importante. E queria lhe agradecer ao Wilson Leite, né, fisioterapeuta, por ter vindo aqui, ter tirado muitas dúvidas, né, dos nossos ouvintes, muitas perguntas aqui, umas que deram para fazer, outras não, mas eu lhe agradeço demais, tema muito pertinente. Eu que lhe agradeço. E como é que faz então para encontrar o Dr. Wilson Leite, né, nas redes sociais, onde atende? Gente. Como é que faz então para as pessoas lhe encontrarem? Pronto, ó, quem quiser entrar em contato comigo, tem meu Instagram, né, que é Dr. Wilson Leite Físio, tá? O Wilson é com W, né? Com W, isso. Tudo minúsculo. Meu número de telefone é 879-9993-2317, tá certo? E na atualidade tô atendendo aqui no município de Serra Talhada, de segunda a sexta, tá? Lá no Instituto Mais Movimento pela parte da manhã e na parte da tarde na Climatim, no meu consultório mesmo, tá? E a Climatim ali na rua Inocêncio Gomes, isso. Na sala 4, tá certo, minha gente? E tô também atendendo no Grande Recife, geralmente no sábado e no domingo,
tá lá na Praça Boa Viagem. Muito bem, então tem atendimento em Recife também. Wilson, meu querido, muito obrigado, né, por ter vindo. Orientações importantes, né? Eu tenho certeza que a gente conseguiu trazer orientações para a população, né, para que busquem ajuda. Primeiro, né, é preciso saber se você tem um diagnóstico de labirintite e logo depois, se você tem muitas crises, né, busque ajuda. Tá aí a fisioterapia disponibilizando de tratamentos eficazes.